filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos na Santa Ceia do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Nós já participamos da Santa Ceia também pela manhã, ali na Barra, na Adfam Barra. Foi uma manhã muito abençoada. E estamos aqui para mais uma Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, não existe assim um planejamento bíblico quando você pode tomar. Se nós quisermos tomar Santa Ceia todos os dias, a gente pode tomar. Não tem problema nenhum. Desde que você esteja em comunhão e com a sua vida no altar. Não tem problema nenhum, Santa Ceia. É por isso que você não tem que... Eu creio que aqui ninguém faz isso, mas pode existir pessoas que só se preparam na Santa Ceia no dia, né? Ele pede perdão dos pecados só naquele dia ali. Amém, pelo menos ele pede perdão, mas desde que ele deixe. Porém, nós que estamos hoje na Santa Ceia, nós queremos falar aqui uma palavra que Deus me colocou no meu coração. Já tem umas 3 semanas essa palavra, e ela estava guardada, porque vieram outras programações para a igreja, e nós tivemos que ter outros temas de mensagem. E essa mensagem que Deus colocou está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, na Revista e Corrigida, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Isso, tá bom? Nós vamos falar, o tema é uma pergunta o tema. Como está a sua fé? Vou repetir para você parar e pensar durante a pregação e sair daqui com a resposta. Como está a sua fé? Você, por exemplo, pode estar muito bem financeiramente, diga graças a Deus. Você pode estar bem de saúde, fisicamente, forte, né? Bonito, bonita, bem na família, cheio de projetos, mas eu estou perguntando como está a sua fé. A sua fé está inabalável? Eu estava ali enquanto o pastor Alain orava, conversando com alguém, pensando em se matar. Você nem sabia disso. Você viu que eu estava com o celular? Rápido aqui, e mandando mensagem rápida. Muito obrigado pelo conselho. Eu vou fazer o que o senhor está falando. Isso foi rápido. Como é que está a sua fé? Eu não estou falando de pessoa ímpia, não. Estou falando de uma pessoa que serve a Deus e que teve uma notícia, o quê? Para tentar se matar. Essa notícia foi o quê? Desesperadora para essa pessoa. Desesperadora. A fé inabalável. Qual é a fé que remove montanhas? Qual é a fé salvadora? Qual é a fé que não desespera na hora do vento que sopra? Qual é a fé que eu acredito no impossível? Como está a sua fé? A fé, ela é individual, não é coletiva. Não existe fé coletiva. A gente até ora, vamos unir a nossa fé em uma só fé, mas em oração só, num só clamor. Mas não significa que 30 pessoas têm fé quando dobra joelho para receber o que estão orando. Nós vemos isso no culto de milagres. Nem todo mundo que vem na frente é alcançado por um milagre. Alguns Deus só quer a fé, outros Deus é a vontade dele, mas eu estou falando da fé. Então nem todos que vêm na frente têm fé para ser curado. Por isso que existe o dom da fé, existe o fruto da fé, e existe a fé salvadora, e existe a fé natural. Por exemplo, você acredita que daqui a pouco talvez você vai chegar em casa, vai jantar, vai comer uma pizza, um hambúrguer, vai comer um ovo mexido com farinha, um pão com manteiga, um pão com mortadela. Você acredita nisso? Isso é uma fé natural. Você acredita que a sua semana vai ser boa? Uma fé natural. Mas eu estou falando, olha para mim, que se eu ver que você está de cabeça baixa, eu vou achar que você está olhando no celular. Você vê como é que está a sua fé. Você não consegue ficar 35 minutos olhando para o altar.
A sua fé não está boa. Então, como está a sua fé? Pensa, fala para dentro de você, como é que está a minha fé? Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim: sempre devemos, olha só, sempre, olha o que ele está falando, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, igreja de Tessalônica, como é justo, porque a vossa fé, o que aconteceu com a fé da igreja de Tessalônica? Ela cresceu muito ou muitíssimo cresceu a fé de vocês, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. Que carta maravilhosa! Paulo, ele diz isso na parte A. Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus pela minha fé. Você já orou algum dia falando: Deus, obrigado pela fé que eu tenho em Ti. Obrigado pela fé que Tu me deu para curar minha esposa. Obrigado pela fé que o Senhor me deu por todas as conquistas que eu tenho. Obrigado pela fé que o Senhor me deu para Te servir desde a minha infância, desde a minha juventude eu sirvo o Senhor. Obrigado, meu Deus, pela fé que o Senhor me deu nos momentos mais difíceis. Obrigado, meu Pai, pela fé que o Senhor me deu na hora que eu tive aquela notícia terrível, inabalável, aquela notícia que veio para abalar a minha fé, como essa pessoa que estava com a fé abalada, que estava com a fé desesperadora, que estava com a fé em prantos, que estava com a sua fé: vou desistir da vida, acabou tudo. Eu falei: calma, respira, toma um banho gelado agora. Eu tenho que parar, avaliar, averiguar como está a minha fé e agradecer. Mas só quem pode responder como está a fé é cada um. A fé, ela é individual. A fé, ela é sua. A fé é dada a cada um. A fé é você que vai responder aquilo que Deus vai te atender. Se você está enfermo, se você está no vento, se você está na tempestade, se você está desempregado, se você tem problema de família, se você tem problema com pecado, tudo depende da fé. Sem fé, você pode fazer qualquer coisa, tá? Você pode trazer 1 tonelada de alimentos. Você pode levar água para o sertão, abrindo poça artesiana em qualquer lugar no deserto, em qualquer lugar. Mas se não tiver fé, a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus. Agora, se a sua fé, ela é uma fé fraca, ela é uma fé pequena, você pode orar para Deus aumentar a sua fé. Deus, aumenta a minha fé. Deus, eu não estou acreditando no milagre da minha família. Deus, eu não estou acreditando na libertação da minha mãe. Deus, eu não estou acreditando. No fundo, meu pai, no fundo, você tem que ser igual aquele pai que nós vamos falar depois. Igual aquele pai que fala para Jesus: ajuda a minha fé. Ele diz: ó, ajuda, caiu aqui. Ajuda a minha fé. Deixa aí. Ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé. Ajuda. Ele pede para ser ajudado. Ele reconhece que a fé dele naquele momento estava de que maneira? Não tinha. Ele fala: não tenho mais fé, não acredito nesse meu filho liberto. Não dá. Então você pode pedir para Deus, na parte B desse versículo: aumenta a minha fé. Eu preciso, meu Pai, acreditar que eu vou passar nesse concurso. Eu preciso acreditar que a minha empresa vai melhorar. Eu preciso acreditar na libertação dessa pessoa. Eu preciso acreditar que esse bairro vai melhorar. Eu preciso acreditar que vai chover. Eu preciso acreditar que vai parar de chover. Eu preciso acreditar, meu Deus, que esse câncer vai embora, essa doença vai embora, que eu vou ter alta do hospital, que eu vou ser chamado nesse concurso, que eu vou passar nessa prova, que eu vou ser promovido, que eu vou comprar esse material que eu quero, esse bem material. Eu preciso pedir para Deus aumentar a minha fé. E a presença de Deus faz aumentar a nossa fé.
Você tem fé que Jesus está aqui nessa noite? Você tem fé que a presença dele é notória? Você tem fé para sentir a presença dele? Você tem fé para sentir o renovo dele? Você tem fé para Jesus tocar naquela pessoa que está lá na sua casa agora? Você tem fé para Jesus mexer naquela papelada? Você tem fé para conseguir emprego essa semana? Você tem fé para confundir a medicina? Jó lhe disse no final de tudo: antes eu te conhecia de ouvir falar. E olha que ele acordava de madrugada para orar, para sacrificar e para pedir perdão pela sua família. Mas ele falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Um dado momento de dor imensa, ele disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Aí você pede para Deus aumentar a sua fé. Agora a fé, ela também pode diminuir a fé. Você sabia? Quem já ouviu pessoas falar assim: perdi a fé? Quem já viu? Já viram? Pode levantar a mão. Perdi a fé. Estou sem fé. Não tenho fé. Não acredito. Agora vamos ver como é que se diminui a fé. Mateus capítulo 14, versículo 31. Olha o que diz, Evangelho de Mateus 14, 31. A palavra de Deus, ela diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, o que faz a fé diminuir, pastor, é ter dúvida. Você tem dúvida que a tua mulher vai ficar curada? Homem de pouca fé. Você quer ver uma pessoa com fé fraca? Ele ora para ser curado, mas ele fala: a minha doença. Quem já viu isso? O meu problema, a minha empresa. Quando a pessoa tem fé, ele fala o contrário: se Deus quiser, isso vai melhorar. Se Deus quiser, isso vai acabar. Agora, quando esse homem andou por cima das águas, ele teve fé, sim ou não? Ele andou por cima das águas, Pedro? Andou ou não andou? Andou. Ele andou por cima das águas. Quantos metros ele andou, pastor Alain Rodrigo? 3 metros? 5 metros? 10 metros? Ele andou. O que fez duvidar a fé dele? O que fez ele naufragar na fé? O que fez ele diminuir a fé? Foi o vento e a tempestade. O que fez essa pessoa me ligar, que serve a Deus, fala: vou me matar? Foi a tempestade. Foi o vento forte. Agora nós servimos um Deus. Vou repetir, nós servimos um Deus, presta atenção, que tem controle em qualquer tempestade. Você só lembra da tempestade de Pedro, mas eu vou te falar da tempestade do navio que estava Jonas. Aquele navio, estavam perdendo tudo, e quando jogam ele no mar, vira bonança. Acabou. Ele tem controle da tempestade. Vou te falar de outra tempestade, o vento Euroaquilão, que Paulo estava dentro do navio. O anjo falou: não se preocupe que ninguém vai morrer nesse navio. Já tinham desistido da vida, já estavam vários dias sem comer. E só quem é embarcado sabe que para uma tripulação ficar sem comer pelo mar desesperador, porque a coisa está feia. Todos haviam desistido da vida. Aí o Senhor vai lá e controla aquele Euroaquilão. Então com Pedro, ele estava lá andando. Aí quando a tempestade bate forte, toca o que nele? Desespero. O que faz as pessoas perder a fé é o desespero. Você está desesperado por quê? Por que você está desesperado desse problema? Por que você está desesperado com essa perturbação? Por que você está desesperado com esse laudo médico? Por que você está desesperado com essa notícia? Por quê? Por quê? Se eu tenho fé, se eu vou ser salvo, se eu tenho a eternidade, se eu creio no arrebatamento da igreja,
Por que eu não creio numa cura divina? Por que eu não creio num papel assinado? Por que eu não creio numa chamada de emprego? Por que eu não creio na libertação de alguém? Ei! Não perca a fé. Agora tem outra coisa que faz diminuir a fé. Marcos 8,17. Marcos capítulo 8, versículo 17. Preste atenção, que faz a fé diminuir. Disse Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? É uma pergunta. Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Ele está falando para ele: vocês não têm fé? Vocês estão falando que não tem pão, vocês estão de coração duro. O que faz uma pessoa diminuir a fé é o coração duro. Anda com Jesus, vê Jesus ressuscitar Lázaro, vê Jesus libertar demônios, pessoas endemoniadas, melhor dizendo, vê Jesus curar cegos. E quando vem uma coisa tão simples, pão, eles ficaram perturbados. Sabe o que está acontecendo na tua vida? Uma coisa tão simples. Ué, pastor, por quê? Basta uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus olha e fala: eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel vi tanta fé como esse homem está falando aqui. Basta uma palavra. Você tem fé? Então começa a dizer: Senhor, basta uma palavra, eu tenho fé, Senhor. Basta uma palavra para minha família ser livre, basta uma palavra para eu ter minha vitória, basta uma palavra para eu ser curado, basta uma palavra. Levanta a mão e diz: Senhor, envia a palavra da cura, da vitória, da libertação, da porta aberta. Levanta a tua mão, faz barulho aí, irmão, em nome de Jesus, e diga: Senhor, basta uma palavra, eu tenho fé, não deixa minha fé diminuir, por favor, Jesus, não deixa minha fé diminuir. Tira esse coração duro. O coração duro não acredita, o coração religioso não acredita, o coração duro não acredita na vitória, o coração duro não acredita na libertação de ninguém, o coração duro não acredita que o sol vai parar, o coração duro não acredita que o mar vai se abrir, o coração duro não acredita que 10 leprosos vão ser curados, o coração duro não acredita que o ladrão da cruz pode ser salvo, um coração duro não acredita que um homem chamado, um homem que andava pelo cemitério e o apelido dele era o endemoniado gadareno, não pode ser liberto. Um coração duro não acreditou nem em você que está aqui essa noite. Só que você está aqui porque você tem fé. Você conseguiu pela sua fé. Você é abençoado pela fé. Então essa coisa que você está passando é uma coisa tão simples. O que é difícil para Jesus? As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Fala isso no teu coração. Aquilo que é impossível para o médico, para o remédio, para a medicina, é tão possível para Deus. O que está acontecendo com a minha fé? Começa a glorificar Jesus e a dizer: glória a Deus, a minha fé está aumentando. Glória a Deus, a minha fé está aumentando. Glória a Deus, a minha fé está aumentando. Glória a Deus, eu creio na minha vitória. Mas em Hebreus capítulo 3, versículo 12, Hebreus 3:12, diz que a fé diminui também. Hebreus 3:12, ela mostra para nós o que acontece com uma pessoa que ela diminui a fé. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. A desobediência, coração mau e infiel, se apartar de Deus. A desobediência faz a pessoa diminuir a fé. O que faz um obreiro, alguém que já foi até batizado com o Espírito Santo e com fogo usado nos dons espirituais, pular, rodar, marchar no poder, se afastar? A fé dele diminuiu. Ele até fala: eu tenho fé. Se tivesse, não perdia a salvação. Se tivesse, não se afastava. O que faz aquela pessoa pensar do nada, dá cabo da sua vida? Diminuiu a fé. Diminuiu a fé. Agora, eu posso aumentar a minha fé. Diga: eu posso aumentar a minha fé. Eu posso aumentar a minha fé. Romanos 10:17. Em Romanos capítulo 10, apóstolo Paulo, ele diz no versículo 17: como
toma a minha fé, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu quero dar uma boa notícia: a fé, a palavra está te enchendo, a palavra está te fortalecendo, a palavra está te renovando, a palavra vai abrir portas essa semana, a palavra vai trazer milagres agora, a palavra vai trazer libertação para as vidas. Quem crê nisso, glorifica Jesus e agradeça. É a palavra aumenta a sua fé. É a palavra que aumenta a sua fé. Não é mais nada. Não é trazer arroz e feijão. É a palavra. Não é gritar. É a palavra. Mas eu ainda posso falar como Marcos 9, 24. Aquilo que eu já disse aqui. Evangelho de Marcos 9, 24. Você pode falar isso aqui e ser sincero. Logo o pai do menino clamou. Olha o clamor dele, qual foi, com lágrimas. Disse: eu creio, ajuda a minha falta de fé, incredulidade. Você tem que ser sincero, tá? Na tua oração. Deus não é bobo. Não adianta você falar: Jesus, cura. Você não tem fé, rapaz? Você está aí orando aí, chorando, com medo. Você está gritando aí de desespero. É isso que vocês estão gritando. O grito de Pedro: socorro que eu vou morrer. Ele queria voltar, era para o barco. Rápido, Jesus pega na mão dele. Eu já preguei sobre isso. Eu não sei se Jesus levou ele no colo, se levou ele na carcunda, se levou ele andando de volta, se o barco se aproximou de Jesus. Mas eu sei que Jesus levou ele de volta para o barco. E quando chega lá, cala o vento, quer tomar, ele fala: homens de pequena fé, homens de pouca fé, por que vocês temeram tanto? Então eu tenho que tomar cuidado e ser sincero. Senhor, quer que eu abra o meu coração? Você tem que orar assim, tá? Eu vou falar a verdade, Jesus. Você tira o óculos assim, ó. Eu vou falar a verdade. Só está eu e o Senhor aqui. Eu não aguento mais. Me ajuda. Eu não estou conseguindo ver essa pessoa que eu amo dessa forma. Só pode me ajudar na minha fé, por favor? Renova minhas forças. Enxuga essas lágrimas, Senhor. Tira essa minha incredulidade. Me liberta. Me ajuda, Senhor, a vencer. Não deixa eu afundar, por favor. Eu não quero, meu Deus, por falta de fé, morrer e nem ver essa pessoa morrendo, perder a minha empresa, ficar desempregada, não passar no concurso, só por causa da minha fé fraca. E é só uma consoante, uma vogal em um acento, mais nada, Senhor, é isso que eu preciso. Então esse pai, quando ele viu que o filho dele, a vida toda, era água e fogo, fogo e água, a aparência dele, uma aparência de uma pessoa totalmente machucada, pele queimada, e os discípulos vão lá: sai em nome de Jesus, e não saía nada, não acontecia nada. Daqui a pouco aquele pai pensa: rapaz, ninguém liberta esse filho, nem os discípulos de Jesus, acabou tudo. E talvez quando ele pensa que vai embora, Jesus aparece. O que está acontecendo? Você não entendeu? Jesus aparece e diz assim: o que está acontecendo? Fala para Jesus o que está acontecendo. Fala para ele: Senhor, eu vou te falar o que está acontecendo. Eu não esperava acontecer isso comigo. Eu não esperava, Senhor, que até agora não tive solução. Eu não esperava. Então eu preciso que o Senhor me ajude. Quando Jesus escuta aquela história, ele ajuda a incredulidade do pai. Tudo é possível aquele que crê. Ele liberta aquele garoto. Aquele garoto agora está liberto. Suas feridas estão saradas. A paz volta para aquela casa. A alegria volta para aquele lar. Aquele filho volta a viver em paz. O sorriso volta no lar. A família está feliz. Por onde ele passa agora, ele não é mais endemoniado. Agora ele é o ex-endemoniado que cai a água no fogo. Então a fé daquele pai dobrou, multiplicou, cresceu, aumentou nessa noite. Fala para Jesus: aumenta a minha fé, aumenta, me tira, me liberta da incredulidade. Eu creio na minha vitória. Porque a Bíblia diz: a vitória que vence o mundo é o meu dízimo. É isso que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia fala? Fala não. A vitória que vence o mundo é a minha roupa. É isso que a Bíblia fala? Fala mais forte. É isso? A vitória que vence o mundo é o meu jejum. A vitória que vence o mundo é a minha. É a minha.
É a minha. Então cadê a tua fé, meu amado irmão, minha amada irmã? É a minha fé. Se a minha fé vence o mundo, eu estou recebendo a minha vitória nessa noite. Eu exalto a Ele, eu glorifico aquele que é mais do que vencedor, aquele que diz que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas olha o que diz agora Marcos 11, 24. Que coisa bonita. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, tendo fé, crendo, receba e eu vou ter. Você tem fé que pode receber o que você está procurando agora? Você tem? Fique de pé. Eu não acabei a pregação não, fique de pé. Você tem? Eu não acabei a mensagem ainda não. Você tem mesmo? Eu vou repetir esse versículo bíblico de Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas, fala todas as coisas, tudo, irmão, tudo, todas as coisas. Pensa no problema que você está passando, pensa na dificuldade que você está enfrentando, pensa na coisa difícil que está acontecendo aí contigo. Todas as coisas que pedirdes, de que maneira? Se eu tiver fé, o que acontece? Crede, recebereis. Você não começou a orar, não sei porquê. Pode orar. Ora para mim, mas não. Quiser orar de olho aberto, tudo bem. Ora, você não tem fé? Eu quero ver agora se você vai receber mesmo. Eu quero ver se você tem fé mesmo. Eu quero ver se Deus vai visitar aquela pessoa agora. Eu quero ver, bota a tua fé na prova agora. Bota a tua fé na roda de fogo agora. Bota a tua fé agora na mão do Senhor. Fala: Deus, eu vou botar minha fé agora na prova. Eu vou botar minha fé no altar. Eu vou botar minha fé nessa oração agora. Então, meu Pai, eu clamo agora ao Senhor, o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus que diz basta uma palavra. Liberta agora, cura agora, salva agora, abre a porta agora, assine, carimba a papelada agora, me dá um renovo agora, me dá minha cura divina agora, me dá saúde agora. Quem tem fé recebe, quem tem fé recebe. Quem está orando com fé agora, eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso, eu sinto a presença do Espírito Santo. Quem está sentindo a presença e está crendo que através da fé está recebendo, começa a dar glória ao nome dele, exaltar o nome dele, bem dizer o nome dele. Tudo vai mudar a partir de agora, porque você tem fé para receber. Aleluia, oh glória. Pode acertar glorificando a Jesus. Agora, pastor, e se eu não receber? Segundo os Coríntios capítulo 13 versículo 5. Se eu não receber, segundo os Coríntios 13, 5, você vai ter aqui algo que você tem que fazer sempre. Sempre você vai ter que fazer isso. Examinai a vós, examina a sua fé, se permanece mesmo nela. Provai a você mesmo, provai-vos a vós mesmos. Prova, por isso que eu falei, bota a tua fé na prova, bota a tua fé na roda de fogo, bota a tua fé no altar agora. Eu quero ver tu botar teu Isaac no altar, para ser chamado o pai da fé, o amigo de Deus. Bota. Abraão foi chamado amigo de Deus por causa de quê? Fala da fé. Por causa de quê? Ele obedeceu por causa da sua fé. Ou não sabeis quanto a vós que Jesus Cristo está em vós? Jesus Cristo está em vós. Jesus Cristo está em vós. Aleluia, irmão. Se não é que já estáis reprovados. Sabe o que está falando aqui? Jesus está em você. Se você perdeu a fé, Ele não está mais em você. Se você está reprovado, você não está sentindo nem um arrepio na sobrancelha. Você não consegue através da fé nem mexer o dedinho. Mexe dedinho. Não consegue. Você tem fé? Mexe dedinho, mexe mão, balança a mão. Eu tenho fé. Mas quem não tem fé, mexe dedinho. Você foi reprovado. A sua fé foi reprovada.
É por isso que você quer ir para o mundo, é por isso que você quer desviar, é por isso que você fica no pecado, é por isso que você esconde pecado na tua vida, é por isso que você não está liberto do palavrão na tua boca ainda, é por isso que você é violento, é por isso que você está sendo negado pelo Senhor, por causa das suas atitudes pecaminosas. Você não exerce a sua fé, mas o Senhor está falando: examine-se, examinai-vos se permaneça na fé. Agora, se eu tenho fé, a minha fé foi avaliada. Eu vou para Tiago 2,17. Eu tenho fé, pastor. Tiago capítulo 2, verso 17. Eu tenho fé. A minha fé é forte, a minha fé é maravilhosa. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é o quê? Então você faz a obra agora. Você trabalha, você faz a obra do Senhor. Você é uma pessoa de fé. Você soma, você multiplica, você glorifica, você não desespera de nada. Você é uma pessoa feliz. E você agora vai para Mateus capítulo 15, versículo 28. Mateus 15, 28. Você agora está fazendo a obra, a sua fé aumentou, você está renovado. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, igreja, grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Naquela hora a filha dela foi liberta, a mulher Cirofenícia. Então, se você tem fé e foi aprovado, pode adorar o Senhor, sentir um milagre no teu corpo, a vitória te tomando. Como é que eu sei, pastor, que eu recebi a minha vitória? Você vai sentir a presença do Espírito Santo agora. Eu estou sentindo aqui o Espírito Santo, eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo, eu estou sentindo o poder na minha vida no altar aqui agora. Se eu estou sentindo, é porque eu tenho fé. Então quem tem fé recebe poder, recebe renovo, recebe a glória, recebe a unção. Seja batizado com o Espírito Santo, seja cheio, porque Mateus 9, 2, penúltimo lugar, Mateus 9, 2, se eu sou cheio, vendo a fé deles, disse para o paralítico: tenha ânimo. Todos que têm fé são animados. Vê se tem alguém assim. Olha para alguém. Estou animadaço. Ai, eu tô com 30 álbuns lá, mas tô animadão, mano. Tô animadaço. Como é que eu tô feliz? Tô feliz da minha. Eu tô muito animado. Eu tô muito animado. Você vai chegar em casa, vai ver aqueles boletos lá para pagar amanhã. Eu tô animadão, aleluia. Tu vai ver lá o teu currículo lá que você mandou para um monte de gente. Eu tô animadão, sabe por quê? Porque o Deus do impossível, Ele faz a obra, Ele faz o impossível. Ele transforma a água em vinho, Ele transforma a pedra em pão a hora que Ele quiser. Ele tira a água da rocha, Ele faz o cego ver, o paralítico andar, Ele perdoa pecados e Ele vai um dia nos levar para o céu. E 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, a igreja de pé. 1 Timóteo 6, 11 diz assim: Jesus vendo a fé. Vai lá, 1 Timóteo 6, 11. Por favor, nós temos que ter o controle de todas as coisas e saber que, ó homem de Deus, quem é homem ou mulher de Deus aqui? Foge dessas coisas que atrapalham a sua fé. Foge, por favor, foge dessas coisas que atrapalham a sua fé, pelo amor de Deus. Essa amizade do seu trabalho está arrebentando com a tua fé. Essas pessoas que você anda estão acabando com a sua fé. Seus filhos estão acabando com a sua fé. Teu marido, tua esposa, pode ser amigos. Foge, segue a justiça. O dinheiro está acabando contigo. Segue a piedade. E ele está falando para seguir o quê? A fé. Segue a fé. Tem um hino antigo que nós cantávamos, né? Aquele que diz: a minha fé que uma vez me foi dada. Lembra que a comunidade da Zona Sul cantava? É isso, o Senhor te deu a fé. A fé você não pode perder. Talvez, eu não sei se tem alguém aqui que perdeu a fé, se tem alguém aqui que desviou.